Se você se sente muitas vezes incompreendido pelo seu filho, ou se dentro da comunicação de vocês geralmente há alguns ruídos ou conflitos se iniciam a partir da comunicação de vocês, é provável que você não esteja utilizando a linguagem adequada para conversar com teu filho. Se você quer entender um pouco mais sobre a linguagem infantil, fica até o fim por aqui que vamos falar sobre isso. Então, muitas vezes a gente, enquanto adulto, tende a esperar que a criança se adapte ao nosso jeito. Claro, muitas vezes a gente está afastado do universo infantil há muito tempo. Então, fica difícil para compreender, né, a forma de adentrar nesse universo. Essa linguagem própria da idade, todos esses detalhes que fazem parte da infância. Mas uma habilidade que é muito importante quando a gente fala de desenvolvimento infantil, quando a gente fala de educar, de se relacionar, é a comunicação. Seja ela verbal ou não verbal, ela é muito importante nas relações. Muitas vezes o adulto, ele espera que a criança se adapte à linguagem do adulto e trata a criança como miniatura, né, de adultos, de fato. Então, eu já converso com ele como se eu estivesse conversando com um amigo. E você pode até conversar, porém, muito dificilmente essa forma de se comunicar ela vai ser assertiva. Por quê? Porque, assim como todas as nossas habilidades, a gente vai desenvolvendo com o tempo, né? Por exemplo, uma criança no primeiro ano de vida dela, ela tem um repertório, né, de palavras que ela entende muito pequeno. Então lá vamos nós formar uma frase gigantesca, né, para conversar com aquela criança. A gente vai estar ali interagindo, mas pouco ela vai estar compreendendo daquilo ali que a gente está buscando dela, né, ou esperando dela. E aí a gente pode pensar, inclusive, na nossa forma de brincar, até onde ela compreende também. Principalmente nesse primeiro ano de vida, por exemplo, a criança ela vai compreender muito mais, né, os nossos gestos, a nossa entonação. Então tudo isso vai comunicar. Então, por exemplo, tô super cansada, acho que não vou brincar. Tô lá brincando com a criança, mas a minha cara tá aqui exausta da rotina. Então a criança ela vai entender provavelmente que aquele momento não é prazeroso, não está sendo legal. Todos esses sinais falam de comunicação e falam da forma como a criança entende. Então, por exemplo, na cabeça da pessoa responsável, poxa, mas eu tô brincando, passei um dia fora e cheguei em casa e ainda fui brincar. E a criança jogou o brinquedo, né? Fez uma birra, por exemplo. Mas no fim das contas, como estava a nossa interação com ela? Como é que estava, né, esse momento? Estava de fato sendo um momento prazeroso? Eu estava ali de fato presente, me relacionando com a criança? Ou eu estava ali, né, cumprindo algo que eu acho que é importante e ali era o momento que eu achei que dava para fazer, né? Então tudo isso vai comunicar. E a criança, nos primeiros anos, ela vai entender muito mais os nossos gestos do que em si aquilo que a gente está falando. Então, seja pela entonação da nossa voz, pelas nossas expressões faciais ou gestuais, tudo isso vai estar comunicando. E quando eu trago esses pontos, não quer dizer que a comunicação verbal ela não seja importante. Ela é extremamente importante, porque a criança ela aprende muito através de imitação. Inclusive a gente tem um vídeo aqui falando sobre isso,
né? Então, se por exemplo a gente vai se comunicar só com gestos, dificilmente ela vai se desenvolver, né, dentro da potencialidade dela, porque ela não está tendo aquele estímulo. Então, não estamos falando que a comunicação verbal ela não é importante. Estamos refletindo sobre a maneira assertiva de se comunicar, né, com a criança. E ela só vai desenvolver de fato assim uma comunicação verbal mais plena, seguindo os marcos do desenvolvimento dentro do esperado, né, para a faixa etária, a partir dos 6 anos de idade, né? E ainda assim, estamos falando do universo infantil. Então, eu escuto muito, né, em consultório, famílias dizendo: ah, mas ele não gosta de brincar comigo, só quer saber de brincar com a mãe ou com o pai, sabe? Quando tá brincando comigo, já arranja uma desculpa, quer ir logo se embora, quer guardar o brinquedo. Quando tá com o pai, é a maior felicidade. Você precisa ver a diferença. Mas aí eu te passo essa reflexão. Como é que tá acontecendo esses momentos? Será que você tá se adaptando, né, ao universo do teu filho, ou você tá querendo que ele se adapte ao teu universo? Todos esses pontos são importantes. Então, se a gente fosse pensar sobre comunicação mais assertiva, a gente poderia pensar essa construção de frases, né, curtas e claras, né, para favorecer essa compreensão daquilo que a gente está querendo passar para essa criança. Para além dessas questões, vamos lembrar que as crianças elas estão em desenvolvimento, elas não têm obrigação nenhuma de se adequar à nossa forma, né? Nós que somos as pessoas responsáveis que precisamos entrar no universo infantil para se comunicar através da linguagem da criança. Esse é um exercício importante. Todos nós temos uma criança interior dentro da gente, sabe? Então, às vezes o exercício é deixar essa criança interior se comunicar também. E lembrar, né, que quanto mais prolixo, quanto mais a gente fala, ou até no momento, né, de explicar algo, ensinar algo, estamos lá fazendo um texto de 7, 10 linhas ali, explicando para a criança, é maior a probabilidade dessa criança se dispersar, se irritar, porque não está compreendendo, pegou o início do que se estava falando, perdeu ali a metade, eita, pegou um pouquinho do final, não entendi, foi nada. Então, é muito mais fácil que a criança se desorganize por mergulhar em seus sentimentos, seja sentimento de raiva, de incompreensão, né, ou até vontade de fazer outra coisa, já que aquela mensagem ali não foi compreendida ou processada pela criança. Então, por isso, é importante, né, focar na mensagem que a gente quer passar de forma curta e clara. À medida, né, que a criança vai crescendo, a gente vai percebendo, né, esse desenvolvimento dessa compreensão também, a gente vai aumentando o repertório daquilo que a gente está querendo passar para ela.